Podia ter sido médico ou arquiteto, mas o corpo e a dança arrebataram-lhe o destino. Bem cedo percebeu que o corpo humano é um universo neuromotor. Bailarino, coreógrafo, programador e autor. De Nova Iorque à Alemanha, passando por Lisboa, é no Sul, aqui em Montemor Novo, que encontra o seu lugar. Rui Horta, primeira pessoa. Há uma águia que caça aqui todos os dias. Sempre há a javalis. mesma? Sim, há uma águia daqui. As águias têm um território de caça, mais ou menos. Aqui tem uma águia que é a águia cobreira, que é uma águia que vem da África subsaariana e que passa aqui uma grande parte do tempo, do inverno. Cobreira porque come cobras? Come tudo o que é répteis, mas come sobretudo a chamada cobra verde portuguesa, por isso é que chama a águia cobreira, que é a cobra normal aqui, que não é venenosa e que é muito comum. O Alentejo tem uma coisa extraordinária, que tem uma relação profunda da natureza com o homem, com as culturas, com os animais, e tem uma diversidade ambiental impressionante, sobretudo pequenos mamíferos. Ouriços, tem raposa, tem saca-rabos, não é? Que é assim o mais voraz de todos, que é uma espécie, uma doninha, não é? Tem gineta, que é um gato bravo, tem fuinha, tem furão, tem javali, aqui então há imenso javali, nós andamos por aí e vemos de vez em quando os forçados de javali, que são os sítios onde os javalis se vêm tomar as banhocas, claro, e depois logo ao lado olhamos e vemos um sobreiro onde tiveram a raspar-se para tirar os parasitas. Portanto, há toda uma vivência aqui ainda muito selvagem, que é maravilhosa. A água está a descer cada vez mais, não é? Sim, ela agora já está a descer, já está para aí com 38%. Está preocupado, claro. Estou, porque eu também acho que há muita gente a usar esta barragem, porque o regadio aqui aumentou imenso, portanto há muita agricultura aqui no concelho, mas eu acho que se está a tirar água demais desta barragem. Não é só o corpo, é preciso olhar para a natureza e parar também. Aqui não há nenhum ego que se consiga sobrepor a isto. Eu venho muitas vezes aqui com a minha bolota, com a minha cadela, venho aqui a ler um livro, venho aqui tomar umas grandes banhocas, que isto é incrível, com uma água quente, então nos meses de setembro, outubro, no fim do verão a água está muito quente. E é um sítio com muita paz. Eu gosto muito de água, eu dou muito bem com água. O Rui costuma dizer, sendo bailarino e um coreógrafo, que o corpo não é natureza nem cultura, é um território. Nós lidamos sempre nas artes com as coisas complicadas. Nós gostamos de trabalhar com atenção, com os problemas, com a pedra no sapato, não é? Então, se há esta ausência de corpo, trabalhar com o corpo é uma coisa fantástica, não é? É uma coisa que é um território de resistência. Como diz o Zé Gil, o corpo é tudo o que nós temos. Afinal de contas, nós temos só isto. Claro que nós damos conta do corpo depois, quando vamos para a praia e os pomos e fica tudo maluco com as dietas, ou quando vamos ao médico, porque estamos a perder o corpo está a desaparecer, ou na sexualidade também. Então o corpo é um território que se exprime assim numa espécie de extremos, mas não se exprime no dia-a-dia. Nós não vivemos bem com os nossos corpos. O interesse pela sexualidade, em função desse corpo de resistência, é o mesmo? Eu acho que há uma sexualidade que roça hoje em dia quase que a pornografia sempre. Há uma sexualidade que está longe da descoberta, está longe de ser uma parte da intimidade. Um corpo também ainda adolescente, hipersexualizado, nós vemos isto, vemos miúdas de 16, 17 anos a fazer implantes mamários, coisas completamente loucas, não é? Mas também vemos hoje em dia um caminho extremamente interessante e extremamente difícil de redescoberta da sexualidade, com todas estas identidades de género, com esta, no fundo, liberdade com a qual estamos hoje a debater-nos. Hoje há um corpo que é um corpo quase de super-homem, de super-mulher, que é inatingível, que é impressionante em todos os aspectos. Eu acho que isso vai ter um ponto de ruptura qualquer, inclusive no próprio consumo. Acho que vamos ter que começar a aceitar que a maior parte das pessoas que consomem não têm 20 anos.
depois de um percurso internacional, rumou ao sul, aqui a Montemoro Novo, ao convento da Saudação onde estamos, mas disse que também o queria fazer pelos seus filhos, queria que eles soubessem quem eram os reis de Portugal. Os meus filhos têm duas culturas, a cultura alemã e a cultura portuguesa, e nasceram os três na Alemanha. E na altura, quando eu cheguei a um determinado momento da minha carreira, porque eu tive muitos anos fora, em relação aos miúdos, achei que era muito interessante eles irem à escola e saber quem era o Dom Dinis, saber quem eram os reis de Portugal, que de facto era um imaginário que eu lhes contava e que eu brincava. Nós, quando educamos os filhos no estrangeiro, tentamos o mais possível ir buscar as raízes, conseguimos. Mas para alemães, crianças, filhas de mãe alemã, que já tinham a cultura alemã, porque era que era tão importante para si que eles soubessem a história de Portugal? Eu acho que reagi de uma forma extremamente, não sei, sem pensar. Eu acho que muitas destas decisões que a gente toma são intuitivas, não têm propriamente uma causa-consequência, nem sei que resposta que lhe dar. Sentia que era certo, era o que me apetecia e quis ir para um entorno rural. Portanto, isto foi assim uma decisão de peso, que eu até me custa acreditar que tomei. Estamos agora aqui numa fase de metamorfose, porque este velho convento dominicano em que aqui estamos já foi tantas coisas no passado e foi o seu principal espaço, o espaço do tempo, aquilo que foi a grande residência cultural que arrancou aqui em Montemor. Este espaço tem uma característica maravilhosa. Este claustro, para já é um claustro muito humanizado. Para além disso, este convento tem muitas zonas que são braços do convento posterior, foram construídos em vários períodos da história do convento, que são perfeitos estudos de ensaios. Portanto, isto é um espaço de comunicação, mas depois há zonas individualizadas, que são espaços que eram de reflexão e até de adoração, e hoje são espaços de criação perfeitos. Portanto, um convento gosta de artistas. Hoje o Paço do Tempo está a brilhar fora do convento, noutras zonas da cidade. Mas isto vai voltar a ser, com os dinheiros que vêm de Bruxelas e com aquilo que se consegue também aqui com a autarquia, vai voltar a ser um grande espaço de cultura. Todos os secretários de Estado e ministros vieram aqui, nós recebemos toda a gente aqui sempre de braços abertos. Porque aqui já funcionou tudo. Sim, porque isto não teve à espera de estar recuperado para funcionar. Isto funcionou e nós recuperámos muita coisa e fizemos muito, mas isto é um convento em cuidados quase paliativos, ligado à máquina. Estiveram aqui centenas de artistas estrangeiros, sim, não só de bailarinos, mas de todas as artes. Sim. Em residências artísticas. Sim, nestes anos o Espaço Tempo tornou-se um espaço muito querido na cena nacional, entre os artistas portugueses, tornou-se um espaço também com uma grande reputação internacional, é um dos centros de residência mais importantes na Europa. Quando, em 2018, cai um teto, há uma derrocada muito violenta de uma das abóbadas, nós percebemos que o convento não ia aguentar muito mais. Tornámos especialistas em transformar armazéns e garagens em espaços. Nós temos black box. As nossas black box, nós temos 4, todas muito bonitas, todas extremamente bem equipadas, nós gostamos muito deste rigor e estamos cheios de artistas. Nós temos este ano 100 residências, temos 700 artistas a passar pelo Espaço do Tempo. Eu sou uma espécie de acelerador, eu sou o chato de serviço, eu sou no meio disto tudo, no meio das entidades eu sou o único privado, eu sou o tipo do sonho. Ou seja, isto só funciona com alianças. Claro, mas aqui o curioso é que aconteceu a entrega do convento para que pudessem fazer este projeto há mais de 20 anos e daí para cá, e é preciso que isto se diga, o sonho do Rui Horta comandou este projeto todo com verbas de mecenatos privados, na maioria dos casos. Tivemos sempre um apoio da DG Artes ao longo dos anos, mas o Espaço Tempo não pode viver só dos apoios do Estado. O Espaço Tempo tem, em grande parte, muito dinheiro internacional, muito mecenato, bancos, companhias de seguros. Nós temos vários mecenas em Portugal e viveu durante muitos anos, com coprodutores internacionais, com dinheiro francês, com dinheiro alemão. E quando eu vim para cá, trouxe comigo muitas verbas de pessoas que achavam que eu era um louco. Eu quando vim para aqui, era um louco, não é? Nós aliás, quando entrámos aqui, eu e mais 2 amigos, nós cozinhávamos, caiámos o convento, andámos atrás de cobras, de gatos, de tudo, de morcegos, de pombos. Portanto, isto foi assim uma espécie de uma aventura, mas que ao mesmo tempo teve essa beleza, não é? A espinha e a pedra no sapato era a não recuperação do convento, que era para nós quase que impensável. Foi mesmo quase que uma humilhação para nós, ao fim de 2 décadas, isto não se fazer. Porque demonstraram a validade do projeto cultural, mas não tinham a estrutura, a capacidade para manter houve inclusive o convento. Pessoas dentro do aparelho de Estado que achávamos que era um bando aqui de tipos à solta, que não deviam estar no Monumento Nacional e que isto, quer dizer, na verdade é muito importante que isto não seja mais uma pousada, etc. Porque, por exemplo, nós temos um projeto todo de economia circular aqui na Terra. Isto vive de envolver as pessoas como sempre viveu no passado.
Porque uma coisa é arte, é a produção artística que nós fazemos aqui, que é experimental, que é arrojada, que é extremamente radical muitas vezes, não tem problema. Somos super acolhidos e acarinhados na cidade. Porquê? Porque tu tens um projeto enraizado que é da terra, do qual a terra sente que é pertença, porque nós não somos uns snobs, porque no verão abrimos um restaurante sempre cá fora, um café, porque fazemos espetáculos nas escolas, porque invadimos as escolas, temos um projeto escolar muito forte. As pessoas adoram o castelo e adoram o convento. E eu tenho o privilégio deste espaço me ter sido confiado. Então eu tenho muita noção que uma coisa é arte e outra coisa é cultura. Eu tenho que devolver a esta comunidade e ao Alentejo, eu tenho que devolver alguma coisa. E nós não fazemos isso porque é politicamente correto. De repente, Montemor, ao longo dos anos, tornou-se um ecossistema cultural. Portanto, a cidade lucra muito com os artistas. O homem com quem estou a falar considera-se muito bem o acelerador deste projeto. Mas, tanto quanto sei, também pensa que persegue-se ao longo da sua vida uma espécie de encantamento. É assim, eu depois de anos em Nova Iorque, 10 anos em Nova Iorque e 10 anos na Alemanha, eu tinha vontade de paredes brancas, tinha vontade deste sol que finalmente saiu e que me está a queimar, mas na verdade eu queria muito vir para o Sul. E não acordo para me lamentar, acordo mesmo para resolver coisas e para inventar coisas e para solucionar coisas. Portanto, eu sou um tipo mesmo que gosto de alguma dificuldade para me sentir vivo, para me sentir que faço algum tipo de diferença. Porque estar na cultura é estar numa trincheira sempre na luta, sempre num combate. Nós sabemos como é que é a criação é um ato de rebeldia, de não aceitar ficar como estamos. Tem um zumbido, o tal da Vespa. A Vespa, exato, a Vespa foi fantástica, foi muito giro. Continua com esse zumbido na cabeça. Sim, porque aqui começava a peça a dizer há coisas que temos dentro da cabeça como um inseto a roer por dentro. E eu acho que todos temos uma coisa a roer por dentro que nos dá uma certa insatisfação e a única forma de acalmar é por cá fora, é fazer. Rui Horta é um coreógrafo que mistura o rigor alemão, uma estética depurada, com a exuberância das gentes do Sul. Mas, em Portugal, a dança começa com o Verde Gaio na segunda metade do século XX. Não cheguei a esse ponto. Eu sou do início do Ballet Gulbenkian, que já é, digamos, uma estrutura profissional e que é, digamos, o corolário de várias experiências que foram feitas nos anos 60, nos anos 50. E eu fui aluno dos cursos de bailado do Ballet Gulbenkian, aliás, do primeiro curso de bailado daquela famosa classe de rapazes do Jorge Salavisa. Talvez por isso o Ballet Gulbenkian seja ainda hoje a matriz do ballet em Portugal. De algum modo ainda é, mas já não só. Ou seja, nós temos um desenvolvimento paralelo depois de uma cena independente a partir do final dos anos 80, da qual eu também me inscrevi. É uma espécie de digamos, de espaço natural da experimentação, enquanto que o Ballet Gulbenkian era um espaço de companhia de repertório. Eu na altura, não entrei no Ballet Gulbenkian, aliás, foi até uma das grandes tristezas da minha vida, mas que correu muito bem, porque eu sempre digo aos meus filhos que uma boa rejeição é às vezes um bom sinal. Eu penso que antes do Ballet Gulbenkian ainda houve a Companhia Experimental de Dança, não foi? Sim, houve o Grupo Experimental de Bailado, acho que sim, e depois do Grupo Experimental de Bailado, se eu não me engano, houve o Grupo Gulbenkian Bailado, que depois se tornou o Ballet Gulbenkian. Graças a uma grande mulher que se chamou Madalena Perdigão. Sim, acho que a doutora Madalena, como nós lhe chamávamos, acho que foi uma pessoa muito importante nas nossas vidas, no final dos anos 80, sobretudo. Foi muito importante para o Ballet Gulbenkian, na instalação do Ballet Gulbenkian. Na criação, depois, desde logo. Exato, mas depois foi muito importante no Centro de Arte Moderna, no ACART, no Serviço da CART, onde todos nós fizemos as nossas primeiras experimentações e que nos deu, e que abriu ao mundo, digamos, a cena independente portuguesa. Eu tinha pedido uma bolsa à Gulbenkian para estudar Estética e História das Artes para Madrid. E recebê-la. E ela é que me disse, nem pensar, você é um coreógrafo, faça lá uma peça. E fiz a linha, justamente no ACART, que depois foi a peça que me lançou internacionalmente. Por causa dessa peça a minha vida mudou, portanto, de algum modo, indiretamente, a doutora Madalena teve um papel também muito importante. E depois a peça Interiores também. Exatamente, foi logo a seguir, foi o Interiores. Exatamente. Vamos lá atrás, vamos ao início.
porque há um menino que tem 7 irmãos, portanto ao todo 8, filho de uma elite cultural do país, professores catedráticos, e que cresce em Lisboa e frequenta o Liceu Camões. Como é que daí, nos anos 60, se começa a perspectivar a dança? Na verdade, a dança surge como uma espécie de um chamamento primordial, algo que tu não consegues. Eu ainda tentei entrar na arquitetura, fiz desenho de estátua, depois não entrei, e aliás entrei, não quis ficar, e fui tirando de educação física ao longo dos anos, porque achava, o meu pai era impossível não ter um curso superior na minha família, mas já estava em Nova Iorque a viver a maioria do tempo, vinha cá fazer exames, mas foi já nos anos em que eu ia para Nova Iorque. A saída para Nova Iorque começa justamente com a rejeição da entrada no Ballet Gulbenkian. Começa com o Jorge dizer-me que eu não entrava. Depois de ter frequentado as escolas profissionais de balé. Não havia nada em Portugal e, portanto, fui para Nova Iorque. Há uma mulher também muito importante nessa ida para Nova Iorque e que o país conhece mal, mas que é uma grande cientista internacional, Maria de Sousa, que esteve muito perto de ganhar um Nobel e que é ali a grande chave que encontra para se ajustar a Nova Iorque. Maria Ângela, como nós a chamamos, que é a Maria de Sousa, nossa emérita cientista e imunologista, tinha uma relação forte com a minha família, porque tinha sido aluna do meu pai, e quando a minha mãe faleceu, Maria pôs-me as chaves de casa na mão e disse: vais para a minha casa para Nova Iorque. Ela sabia que eu queria ir. A Maria estava a dirigir um departamento de investigação de cancro num dos principais hospitais de Manhattan. A Maria dirigia o quinto andar de um edifício enorme, que era talvez um dos sítios com mais reputação no mundo, que era o Sloan Kettering Institute for Cancer Research. Mas quando eu fui, ela não estava em Nova Iorque. Fui 2, 3 meses e foi incrível, não é? Chegar à casa dela. Aliás, lembro-me que havia além do doorman, a bater a pala quando a gente entrava no prédio, que eu nunca tinha visto, eu tinha no apartamento uma sala enorme, com um chão de mármore, com um piano de cauda. E foi assim uma espécie de universo um pouco difícil de agarrar, porque depois durante o dia fazia aulas com os professores mais incríveis. Ela não era só uma grande cientista, que esteve prestes de ganhar o Nobel, como eu disse há pouco, mas era também alguém que se relacionava com os círculos culturais e também financeiros de Nova Iorque, por via dos mecenados. Sim, Maria abria as portas das elites, digamos, mesmo intelectuais e financeiras em Nova Iorque, porque muita gente dava dinheiro para o instituto dela, ela vivia do dinheiro e suportava um instituto enorme com muito sponsoring. Aliás, ela passava muito tempo a ir jantar com um, a dar uma festa com outro, etc. Na verdade, a Maria tinha esta vida social, mas Como é que se explica que o país conhecesse tão mal? Maria Sousa morre na pandemia, era uma mulher de cultura, sobretudo antes até da cientista e depois. E como é que se explica que o país conheça tão mal uma personalidade destas? Não sei, acho que depois acabou de descobrir com a morte dela, depois foi assim uma coisa surpreendente. Mas, por exemplo, eu conheci o Jorge de Sena, conheci o Miguel, José Rodrigues Miguel. A Maria dava-se com grandes fotógrafos, como a Frances McGregor, com gente incrível, a Margaret Mead, portanto, pessoas das elites, digamos, intelectuais. Era uma cientista de renome, na verdade, ela era uma cientista, uma imunologista de renome, mas não sei porquê. Há um ano que eu, sem explicação, eu estava em Nova Iorque já a viver na altura, ela decide vir para o Porto. E foi para o Instituto Abel Salazar, que Exato. Na altura era muito apelativo. E no Norte ela foi muito feliz. No Norte teve grandes cumplicidades. E morre em Lisboa com a pandemia. E morre em Lisboa. E com o seu velho rádio sempre a tocar música clássica. Que nós tentávamos dar-lhe uma aparelhagem melhor, mas ela ligava aquele rádio, mas passava a vida a ouvir música clássica, tinha aquelas grandes interrogações. Como é que nós somos capazes de compor coisas destas? Sobreviver em Nova Iorque não deve ter sido fácil. A vida é dura em Nova Iorque. Limpar apartamentos aos fins de semana, dar aulas às 6 da manhã, lavar pratos, trabalhar em restaurantes, entregar piso ao domicílio. Quer dizer, tu tens que sobreviver, mas estás tão feliz porque estás a trabalhar com os grandes mestres que sempre sonhaste e estás em Nova Iorque. E isto dá-te um músculo enorme. Portanto, No centro mesmo de Manhattan, na Quinta Avenida, que era onde morava a Maria. Entre a 18 e a 72, do lado leste, do lado oeste, que era a Broadway, e do lado oeste era o apartamento da Maria, mas depois logo que ela veio, eu fui para uns apartamentos cabrosos, eu depois soube o que era ser pobre. Tive 3 meses de rico e a seguir fui mudando de apartamento, uns piores que os outros, também com histórias rocambolescas, até que depois tive a minha casa em Nova Iorque e já no fim era um professor muito reconhecido e foi uma história bonita. Na altura era bolseiro de uma escola que era o Alvin Ailey, em que eu era
um dos poucos brancos, até às alturas que era o único que lá andava. Até te chamavam o pãozinho de leite. White bread. Dançava jazz Eu acho que, não, eu fazia tudo. Com bailarinos negros. Fazia tudo, fazia de clássico, fazia dança moderna e dançava às escondidas, ia fazer aulas com um tipo incrível que era o Jojo Smith, que ensinava disco dance e que tinha ensinado o John Travolta a dançar. Que estava a dar o hair na altura, não é? Estava a dar, sim, o hair e o fame, essas coisas todas, e tudo isso para um miúdo que nunca na vida tinha visto nada, que apenas tinha feito ballet clássico e pouco mais, era uma espécie de mundo que se abria e eu era um tipo muito físico e acabei depois por ter aquele percurso que passas do último da fila para o primeiro na fila. Falei do jazz porque o jazz veio se repercutir aqui em Lisboa. O Rui acaba por formar um grupo de jazz em Lisboa. O jazz era a única forma como um rapaz, com a cabeça muito feita com os estereotipos dos rapazes na altura antes do 25 de Abril, em que um monte de gente pensou que eu era gay na altura e eu tive que viver essa situação. Todos os rapazes que dançavam eram olhados dessa forma, havia uma espécie de um preconceito. Como é que ultrapassou? Eu acho que nós damos-nos ao respeito. É uma frase dos meus filhos: oh, pai, tu davas-te ao respeito. Eu acho que me dava ao respeito. Mas eu ia ao finalmente, porque era a melhor música de Lisboa, era insultado, porque não era gay. Os anos de Nova Iorque, na verdade, a minha ida é porque eu gostava muito de dança jazz. Depois, claro, tu descobres a dança contemporânea, descobres Cunningham. Mas isso é porque era obrigatório fazer as aulas na Alvin Ailey de dança contemporânea. Era obrigatório fazer uma aula de grande todos os dias, que eu detestava, mas que me ajudou imenso e que torceu o meu corpo todo e pôs o meu corpo como deve ser para dançar. Era regime militar, não é? Mas depois tu descobres a dança contemporânea e ficas seduzido por uma forma diferente e com uma liberdade enorme e não estereotipada, porque o jazz é fantástico, mas é super estereotipado. É o que é. Mas no fundo aquilo que eu faço e que sempre fiz a vida toda é um trabalho muito experimental e de questionamento em todos os níveis, desde o vocabulário técnico ao pensamento. Portanto, é toda uma elaboração, mas eu descobri isso lentamente nos anos de Nova Iorque. A Gulbenkian esteve sempre por trás de tudo. Primeiro, desde logo com o Walter Gore, que foi coreógrafo aqui, Iraciti Cardoso, penso que numa outra época, Sparan Black também, mas o Rui sempre veio fazer coisas à Gulbenkian enquanto estava em Nova Iorque. Nunca perdeu aquela ligação. Eu tive uma relação assim um bocadinho alguns convites até para ser diretor do Ballet Gulbenkian. Eu não queria ser diretor de nada, eu queria ser coreógrafo. A seguir ao tempo do Jorge vem a Iraciti, que faz um consulado incrível também, que é talvez o segundo apogeu do Ballet Gulbenkian, e ela convidou-me. Eu durante o tempo Era brasileira. Brasileira. Conhecia muito bem o meu trabalho, que ela vivia na Suíça, e trabalhava com o Grand Ballet de Geneve, e havia muitas vezes o meu trabalho. Então convidou-me para vir cá. Eu vim todos os anos e depois vim para cá viver mesmo. Houve uma altura. Na verdade, o que o Ballet Gulbenkian faz é reconcilia-me com Portugal, porque eu, de algum modo, como sou praticamente o primeiro, um dos primeiros, ou talvez o primeiro mesmo a fazer dança contemporânea e dança moderna, os filhos tiveram que matar o pai, portanto eu sofri um bocado. Eu venho de um tempo em que não havia, nós tínhamos que fazer publicidade na televisão, ou tínhamos para comer. No início foi muito duro, mas foi apaixonante. No meu regresso de Nova Iorque foi mesmo interessante estar em Portugal durante uns quantos anos. Era isso que eu ia dizer, apesar dessa ligação permanente e constante à Gulbenkian, mesmo estando fora, também acaba por incorporar uma companhia de dança contemporânea aqui em Portugal. Sim, que era a Companhia de Dança de Lisboa, que eu fundei a seguir a vida de Nova Iorque, que foi um projeto um bocado suicidário, porque depois mudou de mãos, eu deixei a companhia, eu próprio, eu tive excelentes diretores, como o Paulo Ribeiro, Olga Rurismos, é uma coisa que tinha que acabar. E na verdade, eu tenho um percurso muito alemão durante os anos 90 e venho em 2000. Esse percurso alemão acontece na sequência de uma outra perda que é do seu pai. Do meu pai, exatamente. E da Madalena Perdigão. Eu acho que as minhas idas para fora coincidem sempre com algum tipo de perda. Primeiro a minha mãe e talvez também a perda de não entrar para a Ballet Gulbenkian, depois a seguir a perda do meu pai, que foi muito dura. E eu tenho um convite para dirigir o Kunstlerhaus Museumturm como diretor da companhia de dança e fundar uma companhia que depois se tornou muito conhecida, que era o Soap, porque aquilo era uma antiga fábrica de sabão em Frankfurt, que não tinha sido destruída durante os bombardeamentos e estava intacta, era maravilhosa. Esses 10 anos da Alemanha acabam por estruturar toda a sua vida, porque vai casar-se e, sobretudo, dá-lhe uma outra experiência, a tal estética depurada. Sim, a Alemanha deu-me uma coisa que eu não tinha em Portugal, nem sonhava nunca ter. Deu-me uma estrutura robusta por trás do meu trabalho. De repente eu tinha um estúdio aquecido, tinha uma produtora, tinha uma máquina de café com café sempre feito,
Ou seja, tínhamos o ordenado a horas, eu não tinha que ser pai, nem guru, nem sponsor, nem aquelas coisas que nós éramos nos anos 80 em Portugal para fazer qualquer coisa. E faz uma evolução até ao ponto de ser convidado para dirigir o Muffatal. Sim, eu tenho 7 anos de Musanturm e depois tenho mais 2 anos e tal de Muffatal em Munique, portanto tenho uma relação muito forte com esses 2 teatros, mais forte com o Musanturm, mas eu nessa altura estava também com uma relação muito forte com França, sobretudo com o Teatro de la Ville, que durante 10 anos também seguiu o meu trabalho paralelamente à dança alemã e, portanto, eu tinha um pé em França e um pé na Alemanha e eu girava até mais em França que na Alemanha nessa altura. E foi convidado para dirigir a Ópera de Avignon? Fui convidado para ir para Avignon, a minha companheira achou que não queria e eu, na altura, obviamente respeitei isto, tem que ser um projeto de família e eu vim para Portugal muito feliz, nos anos 0. Justamente para reiniciar outra vez tudo em Montemoro Novo, quando já tinha visto tudo, feito todas as experiências, sido programador, autor, coreógrafo e, claro, no início bailarino. Eu não sou só um coreógrafo, a minha vida, os meus sonhos estão para lá da dança. Eu sou um tipo com uma visão também muito societal, muito do nós. Porquê é que é tão importante aliar e juntar estas 2 vertentes, cultura e existência? Bom, claro que vindo de si essa pergunta é porque me conhece muito bem. Realmente eu não me esgoto na dança. Eu tenho uma visão do mundo que me apaixona e tenho sempre aquela coisa de querer deixar isto um pouco melhor do que encontrei. Nós temos sistemas muito complexos que só são descodificados por aqueles que têm um pensamento abrangente e ágil, e intelectualmente ágil e conseguem ver o que os outros não veem. A arte é isso. Exercita o segundo olhar, a cultura faz o mesmo. Então eu acho que um pensamento criativo, juntamente com o conhecimento, é inclusive a chave para o desenvolvimento do nosso país. Sob o rigor, que não basta fazer, mas temos de saber bem feito. Sob a coragem, a iniciativa, uma coisa que os alemães chamam a coragem civil, que eu adoro o termo, civil courage, que é conseguir estar sozinho com as tuas ideias, no meio da tribo e até dos teus amigos, e no meio da sociedade, e lutar pelo que acreditas. E, por último, a coisa que devia ser a primeira mais importante, porque não chega, nós temos um dia uma riqueza incrível e termos tudo o que queremos, mas temos de ter ética e valores. O país é um país adormecido em termos de intervenção cívica. Não, o país tem um grande problema com a sociedade civil. Nós temos uma sociedade civil completamente adormecida. Vimos como esteve na linha da frente essa defesa contra os furos de petróleo no Algarve. E isso também lhe deixa sequelas, tem custos para si, pessoais. Tem cursos, tem horas perdidas, tem tudo e mais alguma coisa, mas foram 3 anos, 4 anos maravilhosos que me deixam um sabor incrível, porque havia 15 contratos, 15 concessões e nós fechámos-las todas. Era uma coisa anacrónica, mas a classe política estava completamente encantada com isto. Encantada, porque nós tivemos combates com o Ministro do Ambiente, combates com autarcas. Eu, quando recebo o Prémio Gulbenkian de Conhecimento, eu disse as coisas mais inconvenientes, mas eu acho que no fim estas pessoas também te respeitam, porque eu acho que os políticos também olham para nós e não querem ver yes mens, querem ver pessoas que têm uma linha de ação, e até acho que algumas das coisas mais incríveis que a maioria das pessoas faz nas suas vidas são profundamente intuitivas e são uma espécie de um gut feeling. Naquele momento temos que fazer aquilo. É uma oportunidade que passa à frente. Eu nunca teria uma plateia daquelas. Não é? Eu, para ter um post no Facebook com 500 likes, eu trabalhava o fim de semana todo, mas de repente estavam todos ali, eu apanhei-os a jeito. Eu envolvo-me, por exemplo, muito contra os hidrocarbonetos, lutei durante o último ano e meio que nem um leão contra as explorações petrolíferas em Portugal, mas preocupa-me, mas mesmo muito, como é que nós vamos conseguir trazer pessoas para o Alentejo, e jovens, e não só jovens, quer dizer, porque há pessoas que podem ir embora, mas temos que arranjar maneira de outros virem. Claro. É como se, em vez de termos um Gold Visa, tivesse um Green Visa. Temos de estender a carpete vermelha para as pessoas virem. Não há muito tempo subiu ao palco, com uma peça coreografada pelo Rui e dançando. Não é fácil dançar aos 60 anos. Não é fácil dançar nunca, mas dançar aos 60 anos é tramado. Foi incrível, foi muito desafiante. Tenho imensa vontade de voltar ao palco, mas é algo que tu não podes negociar. Mas tinha consciência que não era o mesmo que subia ao palco? Tinha, e tinha a noção de que ia ter que usar outras armas, porque eu tenho uma capacidade também de falar, divirto-me à brava no palco a fazer, sei lá, as maiores loucuras. É um mundo sem fim.
Quer dizer, eu acho que esse mundo é um mundo particularmente da dança. A dança é uma espécie de plataforma de cruzamento de muitas expressões artísticas. Ela estabelece, nos anos 90, como o grande território de cruzamento e de negociação da música, da arquitetura, do espaço cênico, do vídeo, da informação que estava, da internet estava a começar e, portanto, de algum modo, o texto. E então nós, na verdade, como forma de arte extremamente... Por um lado somos arcaicos, porque somos a primeira, quer dizer, antes de começarmos a falar nós mexemos, porque somos seres não verbais, mas a criação faz apelo depois a coisas muito elaboradas, sobretudo a criação contemporânea, que só nasceram para nós, só se emanciparam no fim do século XX. E essa liberdade tornou-nos uma grande esponja e um lugar de cruzamento, embora aí fazer coisas novas. E, portanto, a minha criação dos meus solos ou do meu trabalho é sempre transdisciplinar. Vá, e depois de Filhos Alemães, Mulher Alemã, vem uma outra mulher portuguesa e cientista. E não é uma cientista qualquer. Maria Mota é uma das mais reputadas cientistas internacionais. Olha, essa relação entre a ciência e a arte é algo que nos ocupa imenso, os dois. Uma das coisas que eu dei, por mim, é que o método científico tem imensas parecenças com o método criativo. A Maria é muito especial, intelectualmente estimulante, com uma densidade enorme, e já estamos há 8 anos juntos. Verdadeiramente um homem do Sul, que acaba por aprender com o Norte, mas que vai morrer ao Sul. Eu acho que sim, acho que vou morrer por aqui. Para já é assim, nós temos que pôr os nossos ossos em qualquer lado. Eu adoro este sítio, adoro este jardim, quer dizer, no fundo estou aqui com vocês num sítio que é talvez o sítio onde eu estou mais na minha vida. E passo a vida a fazer Lisboa, Montemor. Mas gostava de pôr a minha energia em qualquer coisa que faça a diferença. Gostava de ter algum impacto em qualquer coisa ainda. Acho que tenho tempo para talvez para 1 ou 2 projetos fortes, mas não quero dispersar a minha energia porque ela não é infinita. Quando olha, por exemplo, para um pas de dame de Margot Fonteyn e Rodolphe Nureyev, isso é uma inspiração ou é uma outra coisa à parte? Ou seja, eu ponho isso no seu lugar no tempo. E a partir do momento em que tu abandonas este raciocínio narcísico, esta forma de estar, digamos, demonstrativa, que é um pouco circense até, 10 piruetas, não sei quantos GTs, 32 fouettés, tu entras num mundo que é um mundo muito mais humanizado, mais democrático e que estabelece uma relação corpo a corpo com o espectador, porque o espectador também não tem aqueles corpos olímpicos. O acelerador não para. Desacelera um bocadinho agora. Está mais calmo. O corpo obriga-nos a um certo doseamento. Acho que a cabeça está fervilhante, como sempre. Havia uma crítica alemã que é muito conhecida, que é Edith Boxberger, que escrevia no Frankfurter Allgemeine Zeitung, e dizia: a criação do Rui Horta é uma espécie de BMW ou de Mercedes super slick por fora, mas o condutor lá dentro é um selvagem do Sul. E eu acho que isso me define um bocadinho. Tenho imensa vontade de voltar ao palco, mas não sei se o meu corpo vai aguentar. Mas tenho imensa vontade. Depende da coreografia. Sim, depende do coreógrafo. Do coreógrafo. Do coreógrafo. Pode ser o próprio. Acho que é o próprio.